Galera, continuando aqui o nosso terceiro meetup, né, do Dev Internacional. Vamos continuar agora com o nosso entrevistador, nosso Rodolfo Lopes. Uma boa noite para você, Rodolfo. E me conte mais sobre sua trajetória de vida internacional, no Brasil também. E é isso, cara. Boa noite, vai que é tua. Opa, boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer para todo mundo estar aqui, né, 8 horas da noite, numa quinta-feira, né, não é para todo mundo. Então, eu só queria agradecer pelo tempo de todo mundo aqui, e eu vou tentar ser um pouquinho breve, porque eu gosto de falar bastante. É, Desde o meu primeiro emprego, eu trabalho com tecnologia, trabalho com desenvolvimento. Então, meu primeiro emprego foi com 16 anos de idade, eu vou entregar minha idade aqui agora. Foi lá em 2009. Eu comecei numa agência de publicidade, era estagiário, só que eu trabalhava 8 horas, porque eu queria ser efetivado. Então, eu falei, não, eu tinha a opção de trabalhar 6, só que os caras falaram, se você trabalhar 8, você vai se desenvolver mais rápido. Eu falei, faz sentido para mim. Comecei a trabalhar com tecnologias que são meio suspeitas hoje em dia. Comecei com PHP, JavaScript, trabalhando bastante JavaScript, já introduziram o jQuery na época também, que era bem o comecinho do jQuery, assim, era um buzz absurdo em relação ao jQuery, que resolvia muitos problemas de cross-browser, enfim. E aí, acho que em 3, 4 meses trabalhando nessa agência de publicidade, eles me efetivaram. Então, o trabalho ali, trabalhar 8 horas, teve uma recompensa rápida, mas não era um momento tão bom igual hoje em tecnologia, né? Não nos pagavam tanto, era bem mais difícil. Eu consegui esse emprego, né? Só para deixar claro, eu fazia colegial técnico, porque meus pais não iam ter condição de pagar a faculdade para mim, então eles deixaram bem claro, você vai ter que se virar, tá? A gente vai pagar aqui o colegial para você, mas a faculdade a gente não consegue bancar, e isso era bem claro, que eu tinha que trabalhar. Opa, tem um nenenzinho aqui querendo participar com a gente. Beleza. Então eles deixaram bem claro que não ia dar, e eu já gostava muito de desenvolvimento. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. O meu primeiro contato com linguagem de programação foi quando eu tinha 14 anos de idade. Eu lembro até hoje da minha primeira aula, que eu sentei ali na máquina, estava trabalhando no Turbo C, e a primeira linguagem de programação que eu tive contato foi C. Eu não era um aluno muito exemplar, não ia muito bem, não gostava muito da escola, enfim, tinha lá meus motivos. E foi muito legal que eu aprendi, né? Fiz um programinha lá, fiz um Hello World na tela, e eu me achei o hacker. Falei, meu Bill Gates que me aguarde, eu me achei assim, falei, isso daqui é muito mágico. Eu achei sensacional você digitar ali e ter um resultado, fazer uma soma. E eu lembro esse primeiro dia que eu tive contato com C, eu cheguei em casa, eu já baixei o Turbo C e eu fiquei a tarde inteira ali brincando e travando minha máquina, né? Porque o C tem acesso ao hardware, então eu travei diversas vezes a minha máquina pessoal que tinha ali, que era dos meus pais até. E eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso. Eu achei muito legal mesmo, tipo, curti muito. E desde então eu ficava tentando trabalhar de alguma forma, fazendo freela. Eu comecei a aprender um pouquinho de HTML, e todo lugar que eu ia, eu tentava vender assim, cara, você não quer fazer um site, sabe? Tinha 15 anos de idade, tipo, quem que ia fazer um site? Pessoal, tem uma padaria, por que eu queria um site? E eu ficava tentando me vender assim, né? Eu queria trabalhar, queria fazer algo, construir, enfim, e usar aquilo lá que eu estava aprendendo. E eu mandava currículo, eu fiz 16 anos, comecei a mandar bastante currículo para um monte de empresa, assim, para tentar vaga de estágio, mesmo não remunerado. E eu tomei muita apertada na cara nessa época, muita mesmo. Os caras nem respondiam. Se quiser, eu posso até mostrar aqui meus e-mails enviados de bem antigamente. E eu fiz um monte de entrevista, é super mal, eu acho, porque nem me chamavam. E aí eu fico muito grato dessa primeira empresa, essa agência de publicidade, ter me dado essa oportunidade e de eu poder ter me desenvolvido lá, de ter tido um contato profissional realmente, fazer meu primeiro CRUD, coisas que foram muito marcantes para mim. E aí eu vou avançando um pouquinho no tempo. Depois eu trabalhei em consultorias, e aí eu fui tendo contato com outras tecnologias. Foi quando eu tive contato a primeira vez profissionalmente com C Sharp. E aí eu via muita diferença. Eu trabalhava tanto PHP e C Sharp, eu nunca fiquei muito preso a linguagens. E os caras da empresa gostavam muito disso, porque toda hora eu estava em projetos diferentes. Daí me ajudou bastante a me desenvolver lá, e de pegar mais projetos, de poder ir trabalhando. Depois dessa consultoria, eu fui para uma maior, porque na época era CPM Brax, aí virou Capgemini,
E aí eu fui trabalhar para Bancão, fui trabalhar para o Itaú. Aí antes eu tinha muita liberdade, porque eu trabalhava em clientes menores, então eu participava de todo o processo do projeto, né, todo o ciclo do projeto. E no Bancão era diferente, já vinha muito top-down as coisas, né, normal, na empresa tem área de arquitetura, enfim. E aquilo me frustrou um pouco, porque eu gostava de trabalhar bastante livre, de poder criar, de fazer acontecer, e no Bancão era um pouquinho mais engessado, eu só desenvolvia. Mas foi muito bom, aprendi bastante coisa em relação à segurança e performance do banco. Isso daí me ajudou bastante, e também muitas experiências assim que são soft skills, que o pessoal chama hoje, porque no banco as coisas eram um pouquinho diferentes, as pessoas que eu lidava, mesmo sendo da área de TI, não eram técnicas na época, isso daí foi mudando com o tempo, então tive uma percepção ali de como que as coisas giravam no mercado, tive muito amadurecimento lá, e aí vou avançando um pouquinho aqui no tempo, até chegar, depois trabalhei em instituição de ensino, onde eu aprendi muita coisa mesmo, muita tecnologia, a parte mobile, aí eu foquei muito em .NET, dentro do framework, .NET Core, trabalhei bastante com isso lá. Aí eu vou dar uma avançada aqui no tempo. E até então, a minha última experiência que eu tive aqui no Brasil foi na Bolsa de Valores. Eu entrei em 2020 lá. Então, 2020? Isso, em 2020 que eu entrei lá. Era uma empresa grandona, assim, né? Com puta infraestrutura. Eu pude aprender bastante coisa técnica que eu não sabia até então, nunca tinha tido contato com Linux, com Kafka, e foi muito bom para mim. E, de novo, trabalhando numa empresa grande, onde tem mais processos, mas eu já estava com uma cabeça mais madura, mais acostumado com esse tipo de coisa. E aí, só que isso daí em meio à pandemia, trabalho remoto, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria trabalhar para fora do Brasil, que eu queria trabalhar remoto, tanto numa empresa dos Estados Unidos ou da Europa, e eu aproveitei muito, aliás, até algo muito bom do trabalho remoto, quando eu comecei em 2020, todo aquele tempo que eu tinha que eu ia de carro para o trabalho e tudo mais, eu tinha assim, as 2 horas, até um pouquinho mais, sobrando no meu dia. Então, eu resolvi estudar mais, que não estava estudando tanto, por causa de tempo, enfim. Então, comecei a estudar mais, eu comecei a ver tipo, quais eram as diferenças de exigência de empresas de fora do Brasil e dentro do Brasil. Eu comecei a estudar mais o que era exigido lá fora e também estudar mais inglês, porque eu não estava confiante com o meu inglês, apesar de 2019 eu ter feito um processo para uma empresa da Irlanda, e lá a menina da RH falou, não, seu inglês está tranquilo de trabalhar, você sabe se comunicar, mas eu não me sentia bem, eu não achava que era um inglês assim legal para trabalhar, era muito mecânico, então eu falei, eu preciso melhorar isso. Eu não dei continuidade nesse processo, apesar de eu ter avançado nas etapas, porque tinha que se mudar para a Irlanda, e não estava dentro dos meus planos ali no momento. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei muito confiante, isso daí me deu um gás para eu continuar. Então, ali em 2020, eu comecei a estudar bem mais inglês. Eu até dou uma dica aqui para estudar para entrevistas em geral, assim, para os Estados Unidos. Não veja dicas de brasileiro dando dicas de entrevista em inglês, porque as respostas são muito clichê e vai soar ali muito amador quando você tiver um contato com um entrevistador de outro país. Veja de conteúdo, veja de americanos dando dicas, porque aí vai ser muito mais assertivo, né? Então, vai exigir um pouquinho mais do seu inglês ali, bom que você já vai trabalhar um pouquinho mais do listening, e enfim. E outra coisa também que eu fazia, e ainda eu faço bastante, para alguns conteúdos eu sempre coloco legenda em inglês, né? Então, eu estou aprendendo ali no meu momento de lazer. Isso daí me ajudou bastante, sabe, a dar uma destravada, era um diálogo que eu já conhecia, então isso daí ajudou a enriquecer um pouquinho meu vocabulário e também meu listening. Bom, e aí, em 2020, eu fiz alguns processos. Eu lembro até do primeiro que eu fiz para uma empresa da Itália. Eu não passei, né? Acho que, putz, conforme o Maurício tinha falado aqui, cara, é bem normal você tomar algumas portas na cara, mesmo você tendo bastante experiência, por N fatores, porque você não está realmente preparado para alguma vaga de fora, ou porque tem bastante gente concorrendo com você, pessoas que são melhores ali para o que a vaga exige. E aí foi muito legal, eu sou grato até hoje a quem eu pude participar dessa entrevista. Ele me deu algumas dicas, ele falou, cara, você precisa fortalecer um pouquinho mais aqui a sua parte de algoritmo, porque eles exigem bastante algoritmo, eles sempre dão uns testes práticos para você fazer, e algoritmo eles exigem bastante, e realmente que no Brasil é bem mais difícil ver as empresas exigindo isso, eles exigem mais CRUD, mais sisteminha pronta, algumas soluções, um pouco diferente.
Então, eu foquei bastante nisso, eu comecei a estudar mais. E outra dica que eu dou aqui, para quem estiver interessado em participar em oportunidade fora do Brasil, é fortalecer um pouquinho mais a parte de estruturação de dados, saber um pouquinho mais de Solid, de Clean Code. Isso daí vai te ajudar bastante. Apesar de você, sempre quando você vê ali uma vaga, uma oportunidade fora, ela tem sempre uma descriçãozinha pequena. Parece que não exige muito, né? Porque aqui no Brasil, pô, as vagas costumam exigir demais, assim, um monte de tecnologia, um monte de coisa misturada, aí você até desanima um pouco, porque você fala, putz, eu não conheço essa daqui em específico, e até desanima um pouco. E aí lá fora, não, é bem pequenininho, você fala, pô, isso daqui eu vou tirar de letra. Aí não é bem assim, né? Aqui no Brasil eu vejo que a exigência é um pouquinho mais quantitativa e lá mais qualitativa. Então, o cara exige que você mande C Sharp, você tem que manjar bem C Sharp. Então, eles vão pegar bem no pé de você, assim, vão ser perguntas bem mais complexas do que eu estava habituado aqui no Brasil, tá? Sendo bem sincero. E aí fui fazendo algumas entrevistas, algumas eu consegui passar, só que para países mais pobres da Europa, né, Portugal, Itália, Espanha, eles pagam um pouquinho menos. Então, mesmo com o real desvalorizado, o euro bem valorizado, e aí ia pejotizar, ia ficar PJ, eu falo, meu, dá para ir mais, sabe? Dá para ir além. Sendo bem sincero, putz, não era só oportunidade, também é bom, se eu tô conseguindo pleitear por vaga de fora, também ter um retorno interessante. Eu tava na confiança que eu ia conseguir algo interessante. E aí veio uma oportunidade para mim, que é que eu tô trabalhando agora. Vai fazer um ano, agora em junho, dessa empresa da Dinamarca. Tem um amigo aqui no Brasil, que ele tem um amigo dele que já mora na Europa, acho que quase 13 anos. Ele fica entre Irlanda e Espanha, e ele estava como CTO de uma empresa lá da Dinamarca. E ele fez essa ponte. Eu fiz uma entrevista, uma conversa que durou, acho que, sei lá, umas 3 horas e meia com ele. Foi muito produtiva, assim, foi muito legal. E aí eles me ofereceram part-time para trabalhar com eles, e eu, assim, de cara, falei, meu, vamos. E essa época foi meio insana na minha vida, que eu trabalhava de segunda a segunda, que eu estava trabalhando na bolsa, né? Tinha que cumprir minhas atividades normal, estava trabalhando normal para a bolsa. E também estava trabalhando para a TVB lá na Dinamarca. Então eu tinha uma agenda muito militar, eu tinha horário para tudo certinho, para não ficar maluco e para poder também conseguir fazer as coisas. Então todos os dias eu falava assim, as 2 horas que eu podia perder no trânsito, sei lá, vou trabalhar. Então 2 horas fixas eram dedicadas a trabalho durante cada dia da semana. E sábado e domingo eu trabalhava mais. Tipo, sábado que eu curto trabalhar de sábado, né, tem esse negócio. Tem dia que eu prefiro muito mais trabalhar de sábado que um dia da semana. Então, sábado eu trabalhava ali 6 horas, tranquilo, até mais. E aí no domingo eu dava uma relaxada, trabalhava só 4 horas. E aí foi um tempo eu trabalhando assim. E eu falei, meu, essa oportunidade mesmo, assim, exigindo bastante, falei, cara, eu não vou desperdiçar nunca, de forma alguma. A equipe que eu trabalhava também tinha uma galera muito boa, tinha bastante gente da Europa, da Ásia, tinha a galera lá mais do leste europeu, e eu estava querendo absorver ali aquela questão não só do conhecimento técnico, mas da parte cultural também, de conhecer como que era. E aí eu fui ganhando confiança, no começo eu tinha muito medo, porque era tudo muito novo para mim, e aí fui ganhando ali relevância com o time, com o CEO da empresa, com a galera mais do C-Level, e eles fizeram um convite para mim, foi em julho, mais pro, quase no final de julho, ali para 20 de julho, para eu ser full-time pela TVB, e aí aquilo ia ser um game changer para mim, porque ia sair, deixar aquela vida de conforto de CLT, esse tipo de coisa, né? Enfim, tá, pô, numa empresa na bolsa, que é uma puta empresa gigante, enfim, que tem, putz, um lucro absurdo, para abrir minha empresa, trabalhar de fora, perder todos os benefícios, né, que eu tinha. Mas eu falei, não, eu quero isso, é isso que eu quero. Eu, né, sou bem espírito livre assim, trabalho. Eu falei, não, vamos. Então, eu topei. E aí eu comecei lá dia 1º de setembro, full time, e aí eu deixei de trabalhar na bolsa nesse mesmo dia. Então, o dia que eu deixei de trabalhar na bolsa, eu comecei full time lá. Eu nem parei, eu falei, não, cara, eu quero fazer o máximo. E aí foi muito legal que o produto que a gente está trabalhando no começo era um e-commerce, quando entrei lá, e eu participei da transformação para o marketplace, enquanto a gente mudava também tecnologia. Então foi uma loucura.
foi muito insano, mas muito bom ao mesmo tempo. Acelerou demais muita coisa em mim, porque dentro dessa mudança foi muito bacana mesmo. E ali tendo que falar inglês, tal, até um negócio que eu falo aqui pro pessoal, no começo eu tinha um cansaço mental, que eu não sei, a galera que trabalha para fora, por ter que ficar falando inglês assim e não ser o hábito, eu tinha um cansaço mental vezes três, por ficar falando inglês toda hora. Se eu tinha algumas conversas, passava de 2 horas, no final do dia a cabeça tava a mil, não tava com dor de cabeça, mas tava muito cansado. E aí isso passa, vou falar aqui pra galera, tá? Isso passa, que hoje eu não tenho mais isso, posso ficar falando assim normal, óbvio que o inglês não é perfeito, mas esse cansaço mental ele passa com o tempo. E até um negócio que eu não sei, até vou fazer uma pergunta aqui se a galera quiser responder no chat. E quando você está meio habituado a falar inglês, quando você fala uma palavra em inglês, parece que segue um fluxo, e aí as outras começam a falar inglês já também. Às vezes eu até me confundo. Se eu falo alguma coisa em inglês, eu já sigo falando por questão do trabalho e também por eu começar no horário muito cedo, que a Dinamarca está 5 horas à frente. A primeira palavra que eu falo do dia é inglês. O primeiro contato que eu tenho ali. Então, todos os dias é assim já durante um tempo. Enfim, acho que isso daí também deu uma mexida no meu cérebro, porque agora eu fico pensando bastante em inglês, mesmo morando no Brasil e tal. Mas esses primeiros contatos do dia sem inglês daí mudou bastante para mim. E acho que é isso, assim. Eu nem vi se a galera tá perguntando aqui. Desculpa. Bom, e se alguém tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa, eu quis falar meio rápido, assim, Sim, para dar tempo pra gente trocar ideia. Tá aí. eu tenho um comentário, inclusive, Bora. sobre isso, né? De você fazer uma pergunta, você está falando inglês, aí de repente você se vê falando inglês, né? É uma coisa natural. Uhum. Quando você usa o inglês frequentemente, eu acho que isso seria um comportamento. O que iria acontecer? Tanto é que você vê muita gente conversando, aí ele vai e bota o inglês ali no meio, né? E naturalmente, você que não está acostumado a isso, você é estranho. Eu disse, "Oxente, mas por que esse inglês? O que foi que ele falou, né? Se o cara não entende, né? Mas ali para aquela pessoa que está falando, que está habituada, para ela está falando naturalmente. Às vezes ela nem percebe, Sim. Eu né? quero só falar mais uma coisinha aqui, desculpa, que eu até ouvi o Romero aqui. E aí, outra coisa que eu não sei se a galera, se todo mundo trabalha para fora tem esse sentimento, mas eu sei que o Romero tá aqui, ele também tem esse sentimento. Cara, é um sentimento de querer fazer bonito, sabe? Da gente estar sempre sendo provado de alguma forma. E eu, sou brasileiro, tô trabalhando para os caras da Dinamarca. Eu sempre quero fazer mais, sabe? Não que aqui no Brasil não fazia, nas empresas que eu trabalhava, mas eu me sinto desafiado, sabe? Falando, não, eu quero mostrar que a gente não é só o país do futebol, cara. A gente é país de desenvolvedor bom pra caramba. Tipo, de desenvolvedor top. Tanto que, até puxar o gancho aqui, falando do Romero, quando eu tava trabalhando para lá, eu fui o primeiro brasileiro a entrar lá na equipe. E aí o Michael, que é o CEO lá da empresa, ele curtiu, ele achou da hora. Ele falou, cara, você não tem outro brasileiro aí bom? Tipo, um cara fera pra entrar? Eu falei, cara, tenho. E aí o Romero foi um cara que, puta, sensacional. Um cara animal que eu conheci lá na Bolsa. Ele trabalhava, ele prestava serviço pra Bolsa. E aí eu falei, não, esse cara aqui é sensacional, meu, pode ir. E sério, muito, muito massa mesmo. Isso daí dele tá pedindo recomendação. Até queria também mencionar um negócio aqui. A gente vai abrir vaga lá na TVB para desenvolvedor, então fiquem espertos aí, porque eu vou rondar uma galera, tá? E, putz, cara, tô muito feliz, assim, dele dar essa oportunidade de trazer mais brasileiros para trabalhar com a gente, sabe? E tecnologia lá, cara, a gente tem Java, tem PHP, tem .NET, tem Node, o front-end é Angular, mas a gente não é muito, caralho, você não manja dessa tecnologia, pô, não vai entrar aqui. A gente tem Mongo lá também, tem MySQL, tem Redis, a gente trabalha com algumas tecnologias também. Queria dar uma mencionada, Juliana, eu já deixei você falar, só outras coisas legais, assim, trabalhar para a Europa. Quando eu estava aqui no Brasil, eu trabalhava com muitos produtos que eram do Brasil ou dos Estados Unidos. E aí o legal de trabalhar na Europa, a gente trabalha com alguns produtos que são da Europa em si, trabalhar com Klarna. O Klarna é tipo um meio de pagamento, assim, só para dar uma... É o maior que tem lá na Europa.
E aí é legal de você começar a trabalhar com essas tecnologias que as empresas da Europa começam a vir atrás de você, inclusive a Klarna, Stripe também, boa, Romero. Aliás, eu trabalhei com essas daí para aplicar lá no nosso checkout. E aí isso é muito bom, assim. Às vezes você não consegue uma oportunidade dos sonhos para trabalhar na Europa, mas só de você colocar o pezinho lá e começar a trabalhar, começa a vir muito mais gente atrás de você, cara, e vem mesmo, sabe? E diante de tudo isso daí, quando eu estava na TVB, eu passei numa outra empresa, que era dos Estados Unidos, fiz um teste lá e tudo mais, mas aí eu resolvi continuar na TVB, que era mais interessante para mim, em questão de carreira. E um negócio que foi interessante de algumas empresas lá fora, essa daí, inclusive, se você vai bem na entrevista, eles te dão um crédito na Amazon, em dólar. Eu achei isso bem interessante, sabe? Tem algumas empresas. E eles são muito gratos, por exemplo, quando você recomenda uma pessoa, eles costumam dar um bônus de recomendação, coisa que é um pouco mais difícil, que eu não vejo muito aqui no Brasil. E aí, só algumas curiosidades também da galera da Dinamarca. Eu tinha muito medo de como que ia ser tratado por ser brasileiro, eu tinha um pouquinho, puta, eu não sei como vai ser. E assim, cara, eu só tenho a agradecer os dinamarqueses, porque eles são muito educados, muito corretos, são pessoas assim que são muito justas. Se eles pedem alguma coisa fora do que estava acordado, eles já vêm pedindo mil desculpas, mesmo se for algo muito pequeno, quando você faz, eles agradecem muito, muito mesmo, eles são muito gratos quando é algo que está fora do escopo. E eu vou responder aqui agora, galera, desculpa, o Marcos perguntou o que eu faço, o que eu fiz para melhorar meu listening, cara. Um negócio que vai soar meio louco aqui, tá? Mas acho que para se conseguir resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. Eu ficava criando diálogo na minha cabeça em inglês. Eu ficava conversando comigo mesmo, tipo no banho, no carro, em inglês. Eu ficava tipo falando de mim, criando alguns diálogos, sabe? Que às vezes você fica pensando em português, eu ficava pensando em inglês. Isso daí me ajudou bastante a dar uma destravada e pensar mais em inglês. O listening, o que me ajudou, cara, não é preconceituoso, mas o que me ajudou no listening foi trabalhar com indiano. Porque você tem que prestar atenção absurda, porque o sotaque deles, apesar deles falarem inglês até melhor do que a gente, porque é mais do dia a dia deles, a pronúncia é muito difícil mesmo, cara. Assim, de todos os países que eu tive contato, dos indianos com certeza é o mais difícil. Então isso daí me ajudou muito no listening. Claro que não dá para todo mundo, né, trabalhar com indiano, mas os indianos me ajudaram muito, assim. E agora, Hugo, salário da Dinamarca. Cara, a Dinamarca é um dos países mais caros da Europa, tá? É um dos países, assim, que tem o salário mais alto da Europa. Até por isso que, assim, falei, meu, vou falar. Perdendo ali da Suíça, Inglaterra também paga muito bem. Suécia, ali a Escandinávia, né, Noruega, esses países todos tipo, pagam muito melhor do que os que a gente está mais habituado. França, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, Holanda, eles pagam mais, tá? Então, não trabalhei com escocês. Então, qual foi? Cara, para mim o estopim foi eu querer trabalhar full remoto e querer expandir, assim, o tipo de gente que eu trabalhava, sabe? Eu falar, meu, eu preciso dar uma expandida, não que eu, não julgando o brasileiro, mas falar, cara, eu quero ter uma experiência diferente e não necessariamente ter que sair do Brasil, né? Estudar, morar, enfim. E aí acho que para mim foi o que game changer, assim, eu tava meio de saco cheio de uma empresa antes que eu tava na bolsa, eu falei, cara, eu quero mudar e eu quero mudar para fora. E claro, a questão financeira ajuda bastante. Hoje o desenvolvedor consegue aí trabalhando para fora salário de diretor, presidente de empresa, assim, bem. Legal, ritmo de trabalho, cara, o europeu é um pouco mais, bem mais tranquilo que a gente e do que o americano. Ele é assim, só o C-level da empresa mesmo que você vê trabalhando mais, tal, mas assim, é no nível ainda que nem se compara com o Brasil, cara. A gente é muito produtivo, a gente entrega bastante coisa, mas a gente não trabalha loucamente, assim, tá? Teve alguns momentos que foi na Black Friday que a gente estava entregando o checkout novo, que a gente precisou trabalhar mais, mas nada absurdo. E no dia a dia, assim, cara, é tranquilo, a gente entrega bastante e tal. Cara, férias assim, eu tirei minhas férias, mas eu fico sem receber, porque eu recebo por hora, então é isso. Se eu não trabalho, eu não recebo. É bem assim. Cara, eu curto muito assim, tá? Porque eu tenho muita liberdade. Tipo, eu quero tirar férias, eu combino umas 2 semanas antes, eu tiro férias, não fico preso, tem que tirar determinado
época do ano, tem que tirar 15 aqui, 15 ali. É muito livre e tudo é muito livre assim, cara. Você tem que... É bom você saber um pouquinho de educação. Isso é até uma dica pra galera. Ter um pouquinho de base de educação financeira. Se você vai para esse mundo de você ter sua empresa e tocar seus negócios. E é isso aí. Eu queria... Qual tecnologia que eu trabalho? Eu tinha mencionado aqui. Lá eu trabalho com C Sharp. O Mero aqui a gente colocou, tem .NET 6 lá agora, a gente usa GitHub Actions lá, putz, animal, tipo, as primeiras pessoas começaram a usar isso, porque nem funciona direito lá no GitHub Actions. Trabalho com Angular lá também, com PHP. Tá, o Flauber falou do horário diferenciado. Sim, eu começo a trabalhar às 6 horas da manhã aqui no Brasil, eu sei que é meio louco, não é uma obrigatoriedade lá da empresa, mas eu gosto, porque eles estão 5 horas à frente da gente, que eles estão no horário de verão, que dura 7 meses lá na Dinamarca. Então, eu começo aqui às 6 às 11 horas da manhã para eles. Então, eu gosto de começar bem cedinho. Esse horário da manhã eu costumo deixar... sim, tá quase na hora de eu dormir. Eu gosto de deixar esse meu horário da manhã bem fixo. Assim, dificilmente eu coloco algum compromisso na hora da manhã, porque é o momento que eu tenho para trocar com a galera da Europa e da Ásia. E na Ásia está mais para frente ainda. Então, na manhã eu costumo fazer para eu poder conversar com os caras, ter essa troca. E à tarde aí é do meu jeito. À tarde, tipo, pô, tem dia que tô bem pra caramba, vou embora trabalhando. Tem dia, putz, não tô tão legal. Vou treinar, treino, volto com a cabeça renovada, continuo trabalhando. Aí tem sexta-feira, putz, depois do almoço, não tô legal, sei lá, pra trabalhar, não tô meio cansado. Não trabalho mais, acordo, sei lá, no sábado, como eu falei, eu gosto bastante de trabalhar de sábado, acordo bem no sábado, toco o pau, porque eu aproveito esses momentos que eu tô bem, que eu tô no foco, e 1 hora que eu tô no foco vale muito mais do que, sei lá, 5 horas que eu tô meio disperso ali, rolando em rede social, ou vendo alguma coisa, ou simplesmente disperso. Não sei se é isso, viu? Se na Dinamarca, não sei, cara. Tomara que sim. E é isso, cara. Acho que a Juliana queria falar. Desculpa, eu me estendi. Eu queria só dar umas curiosidades lá de trabalhar para os dinamarqueses, lá algumas coisas. Sei também se o pessoal tinha interesse nisso. E podia até Juliana puder falar também, que ela estava querendo Não, falar. Ela queria falar, desculpa. deu tudo certo. Tá tudo certo? Beleza. Se alguém Então, tiver mais uma Pedrinho, pergunta. eu lá não precisa trabalhar final de semana. É como eu disse, eu trabalho porque eu quero, cara. Entendeu? Porque eu sinto que num dia não rende tão bem. Por exemplo, trabalhei só 4 horas numa sexta-feira. Aí, pô, cara, eu vou. Não, cara, não é obrigatório o diploma. É obrigatório você ter inglês, né? Saber se comunicar. Apesar do idioma mãe deles é o dinamarquês. É muito comum, todo mundo da empresa lá fala inglês, todo mundo tem que falar inglês. E você se garantir no técnico. Você mandar bem, não precisa ter diploma nenhum, tá? É só você. Tem outros brazucas. Tem o Romero, cara, animal, fera, fera, fera. Entrou um PO lá. Agora tem 2 POs. Cara, eu entrei e começou uma chuva de brasileiro lá. Foi muito massa, cara. Muito massa mesmo. Então, tem 2 POs, um QA e o Romero. E eu 5. E tem um CTO que é brasileiro, mas ele mora tanto tempo na Europa, cara. Ele fala um inglês tão perfeito que eu já nem considero ele como brasileiro, tá? E a intenção é a gente aumentar mais, cara. Chamar mais brazuca. Antes a gente trabalhava ali que tinha PO que era polonês e tal. Tinha de outros países também da Europa ali. Então, mas enfim, deixa eu ver aqui, Flauber. Eu vi que teve uma primeira pergunta bem aqui acima que eu achei interessante, que o Fellow Gister fez. Mandar ver nas 8 horas no estágio, comprometeu de alguma forma Nossa, cara, desculpa, eu não respondi. Não, cara, era uma época meio difícil, porque eu tava no ensino médio, tava no colegial e eu tinha até aula de sábado. Então, putz, era difícil, cara. Vou falar que assim, que era fácil. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida, mais até do que quando eu tava trabalhando para 2 empresas. Porque eu levava quase 2 horas para chegar no trabalho, e mais quase 2 horas para voltar. Tinha aula de sábado de manhã, né? Além das aulas à noite que eu tinha. E depois da minha aula que eu tinha de sábado,
da escola, eu fazia um curso de inglês depois. Então, esse foi o momento mais difícil da minha vida, assim, cara. Eu ganhava muito pouco e era muito difícil, mas eu acho que isso daí me ajudou a ter disciplina, cara. Acho que passar por momentos difíceis assim na vida te forja mais, sabe, como pessoa. Tô falando que isso é uma regra, tô falando que serviu muito bem para mim. Então, não que recomendo isso a vida inteira da pessoa, mas acho que em determinados momentos da vida para você até poder dar valor para as coisas que você tem, que você conquista. É isso. Agora o Flauber mandou aqui, desculpa. Sim, trabalho com. Tem a galera que é da Europa, inclusive até entrou uma menina lá na equipe que ela é da Itália, entrou essa semana. E tem gente que tem espanhol lá, que era o Jalmer, que eu trocava no designer. Eles costumam muito ir para Dinamarca ou trabalhar remoto. Também tem algumas empresas que a gente trabalha que são da Europa. Eu troco com algumas pessoas, tipo, por exemplo, da Awin, que eu trabalho, tá trocando com um cara que é da Itália. Então, é legal, cara, assim, tipo, abre um pouco expande um pouco, assim, nosso network, nossa rede, né? E também é legal que você tem essa troca de culturas. Então, cara, sim, se eu pensei em desistir, sim, cara, quando eu comecei a tomar umas portadas na cara, tanto no meu começo de carreira, que eu tomei muita, mas muita mesmo, tipo, a quantidade de entrevistas que eu fiz e não passei, e não falavam nada, né, interminável. E também de empresas de fora, quando eu estava fazendo, e aí às vezes eu fazia um puta teste gigante lá, ficava o final de semana inteiro, e aí os caras falam, pô, então a gente congelou a vaga, então a gente já fechou com outra pessoa, e isso daí frustrava bastante, sabe? Mas eu tava com foco falei, meu, eu sei que se eu continuar eu vou conseguir. E tudo é assim, cara. Se você persiste em algo, eu acho que você consegue em determinado momento, claro que você tem que fazer, né? Não adianta você ficar só sonhando. Então, pensei em muitos momentos de desistir. E aí tem uma coisinha aqui que eu até queria falar, tem sempre o Flauber pergunta, é, tá assim, que às vezes o que eu quero continuar fazendo e tudo mais. Hoje eu abri minha empresa aqui no Brasil, né, para poder, né, ter prestar serviço para eles. E o que eu quero é rodar um pouquinho mais essa minha empresa. Hoje eu estou com um cliente aqui que era um antigo lugar que eu trabalhava. E aí assim, quando você começa a rodar a empresa, você fala, cara, isso aqui é sem limite, sabe? Dá para você pegar mais trabalho e tudo mais. E aí até talvez num determinado futuro, se eu precisar de ter alguém assim para trabalhar comigo, no momento eu não preciso, mas é isso. Eu acho que de rodar mais uma empresa também aqui, com essa experiência que eu tenho da Europa, algumas coisas que não tem aqui no Brasil, que eu até queria falar, outra coisa rapidão, isso daí. Tem um negócio de cartão de crédito que não tem aqui no Brasil, se tivesse, ia ser muito bom em relação à segurança. Quando você faz uma compra lá na Europa, se você tiver isso ativo no seu cartão de crédito, eles chamam de 3D Security, que você faz uma compra online, por exemplo, usando o cartão, e isso tem muita fraude aqui no Brasil de gente fazendo compra usando seu cartão. Você recebe como se fosse um duplo, um token no seu celular ali, ó, você está fazendo compra, é você mesmo, uma espécie assim integrado com seu cartão de crédito, aí você aprova. Então isso daí dá bastante segurança. Não sei porque ainda não tem isso no Brasil e já tem lá na Europa e também acredito que tenha isso daí já nos Estados Unidos, tá? E tem na Ásia também. Deixa eu ver as perguntas aqui, desculpa. Tá, obrigado pelo jovem, eu não sou mais tão jovem, mas obrigado. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu não conheço nenhum desenvolvedor mais brasileiro com acima de 40. Eu acho isso horrível na nossa área, porque as pessoas que são mais velhas, eu acho que elas têm muito mais experiência e elas também têm muito mais solidez no que elas fazem. São pessoas que, quando o cara é muito novo, é na loucura, vamos fazer acontecer, pum, quebra tudo. E eu gosto muito de trabalhar com pessoas mais. Eu gosto de perfil assim, né? Distinto, né? De ter vários perfis na empresa. E a pessoa costuma ser mais velha, ela costuma ser. Pessoa, meu, calma, não é assim. A pessoa ela já passou por aquilo e ela tem muito mais conhecimento, sabe? De experiência, ela rodou muito mais. Então eu gosto muito de trabalhar com pessoas mais velhas. E aqui no Brasil eu vejo que, tipo, determinada idade, assim, cara, depois dos 45 para desenvolvedor, eu vejo que o negócio fica mais difícil. Eu acho muito errado. Cara, eu acho errado, absurdo isso. Deixa eu ver aqui o Flauber, desculpa. Se você viu isso, fala. Cara, meu próximo plano,
Eu pretendo muito continuar na TVB, de verdade, crescer junto lá, até porque a gente tá crescendo pra caramba, né, Romy? A gente tá voando lá. Então, eu vejo muito eu ficando lá, mas uma coisa assim que eu vejo mais futuro é de rodar mais minha empresa, tá? E aí isso pode ser até um pouco mais à parte, continuando na TVB e rodando minha empresa. E aí, o que seria melhor, assim, eu não sei ainda. Mas é isso. Pode falar, Juliana. Foi. Complementando o que você respondeu sobre as pessoas acima de 40 anos, a área que eu trabalho com, tem 2 desenvolvedores assim que tem mais que 50 anos, mas você vai falar com eles, eles têm ideias assim fenomenais, são pessoas muito inteligentes. Então, eu acho que quando a partir do momento que você não perde aquela vontade de aprender, eu acho que os outros também te veem como uma pessoa jovem. Então, tipo, e eu já vi gente que é bem mais jovem e você fala assim, então, vamos fazer alguma coisa nova? Aí a pessoa fala assim, mas é o comodismo, sabe? Eu acho que a idade, principalmente na área de tecnologia, não é muito impactante. Eu cheguei a ver no YouTube, tem aquele Fábio Akita, que é sobre Começando aos 40. Ele tem uma série, Começando aos 40. Não sei se aplica porque é mais para quem está começando a programação, né? Está começando a trilhar um caminho a partir dos 40 anos. Mas, assim, eu acho que a fome de aprender não tem idade. E eu vejo muita gente que você vê que já é bem mais velho e aquela vontade de aprender, vontade de desenvolver aqui, a vontade que a gente tem de cada vez aprender mais com ela. Sim. Tem uma coisa que eu até, assim, o Fauber, já, só um minutinho, só para complementar aqui, a Júlia falou para não perder a linha de raciocínio. Hoje, por estar esse boom da nossa área, eu vejo que, tipo, o cara já quer chegar recebendo horrores, talvez pouca experiência, e aí eu vejo que as pessoas mais velhas são mais pé no chão, elas são, às vezes, mais leais. Não tô falando assim, putz, vai ficar para sempre na empresa, mas ela não fica só, tipo, querendo mudar para só ganhar grana e ela nem se compromete com nada que ela tá fazendo na empresa, sabe? Tô falando que isso, eu não tô falando que isso é geral, do pessoal mais novo, claro que não, mas é algo que eu vi e eu comecei a sentir bastante, assim, na nossa área. Muita gente entrando, faz o curso aqui online, em 6 meses vai estar ganhando sei lá quanto, sabe? A pessoa nem gosta daquilo. E, cara, é um negócio que eu vou falar aqui, se você não gosta, você não vai ganhar bem. Porque você tem que gostar muito, cara. Porque, assim, é muito BO, é muita coisa. Então, se você não curte isso, vai fazer algo que você curta, cara. Porque você só vai ser recompensado se você fizer bem. E para fazer bem, você tem que gostar. Bom, é isso. Pode falar, Flaubert, desculpa. O Flaubert tem alguma pergunta? Sim. Mudando um pouquinho o assunto. Mas sem muita expectativa, tá, Rodolfo? Eu queria saber, nessa parte mais de business, né? De como é que a gente faz, como é que a gente consegue trabalhar para fora, a parte da contabilidade, se você teve alguma coisa assim, alguma dica para dar nessa área, né? De repente, um tipo de KNAI ali diferente, se isso você chegou a pensar nisso aí, e também, não só nessa parte de contabilidade, mas na parte também da própria remessa internacionais, né? A gente teve aí o Mal aí dando dicas aí, falando pela Husky. Aí, queria saber de você, cara, porque, pelo que eu entendi, você até então teve mais de um contrato para fora, né? Você está com essa empresa atual, mas teve outras experiências, né? Aí, como é que foi essa... Eu tenho um contrato hoje com empresa aqui no Brasil e lá fora, tá? Aqui eu passei lá fora, não quis dar continuidade, mas nada impede, cara. Assim, a gente tá... Cara, o desenvolvedor, cara, se trate como uma empresa, tá? Sério, isso é muito bom. Agora, falando de contabilidade, esse tipo de coisa, primeira dica, assim, mais fácil de todas, seja empresa, tá? Seja PJ, não receba como CLT, porque o imposto aqui vai ser altíssimo, como a CLT não, como autônomo, porque você vai pagar um imposto de renda altíssimo. Sendo pessoa jurídica, dependendo de onde você mora, você vai pagar menos. Uma das coisas legais de você trabalhar para fora, que não sabe, tem um imposto chamado ISS. Esse imposto, para quem trabalha, para quem recebe de fora,
ele é isento, né? Isso é uma forma de trazer capital estrangeiro para o Brasil. Então você só vai pagar ali o imposto de renda, que ele pode beirar ali entre os 6%. Eu vou fazer um jabá aqui da empresa que presta serviço para mim, que é Contabilizei. Cara, eles fazem tudo para mim, sabe? Eu abri minha empresa de casa, zero esforço, odeio essas burocracias de ter que cartório. Nossa, isso daí é perda de tempo total para mim, assim. Então, eu sei que a da Flow veio, acredito que eles vão na mesma abordagem, de fazer tudo de casa, mas aqui eu trabalho, eu Contabilizei. E agora, sobre receber de fora, eu trabalho com a Hus, que tá uma coincidência aqui, tá? Não foi nada combinado com os caras, tal. O Falber conseguiu contato. Mas eu já usei TransferWise, Remessa Online, eu simulei uma vez pelo bancão. Cara, não vão pelo bancão, Remessa Online é legal, é legal também para você comprar dinheiro. A Husky é muito bom para você trazer todo o dinheiro, porque eles não têm opção de carteira. A TransferWise, se você quiser segurar dinheiro em euro ou dólar, eu não sei outras moedas, talvez Libra dê também, mas algumas moedas diferentes. Tipo, por exemplo, na Dinamarca, a moeda principal não é euro, é a coroa dinamarquesa. Mas eles nos pagam em euro, tá? Porque até é uma moeda mais fácil, mais comercial, enfim. Então, e tem uma outra coisa também que eu queria mencionar aqui. Aí, se você é um cara que quer partir mais para offshore mesmo, o Panamá ele tem um programa para nômades digital, tipo, gente igual a gente, assim. Se você abre uma conta lá e mora 4 meses no Panamá, você não paga imposto nenhum, imposto zero. Então tem bastante desenvolvedor que mora no Panamá por causa disso, né? Tem uma residência lá, fica 4 meses do ano lá, que é um lugar legal para caramba, você vai morar bem, né? Não vai morar mal. Então, parte do Panamá. Você E é bem pensa em ir para lá? interessante, né? Não, eu não. Cara, eu comecei de uma determinada vida aqui no Brasil agora, algumas coisas, comecei alguns projetos, e eu não penso em sair do Brasil agora. Eu penso em receber de fora, aproveitar a nossa moeda desvalorizada e até quanto ela ficar, fazer o máximo de capital possível aqui, investir isso, aproveitar a Selic alta, essas coisas altas, e é isso. E aí, mudando, aí talvez algum país, por exemplo, a Espanha tem. Vou só me estender um pouquinho aqui. O cara que eu trabalho lá, que é gente boníssima, que ele tem apartamento na Espanha também. A Espanha não é tão caro de se viver, é um país que tem um clima parecido com o do Brasil, é cultura latino-europeia, né? Um pouquinho diferente da gente, mas é mais parecida. Tem um custo de vida bem tranquilo lá, para quem recebe em euro, tá? E lá tem um programa, se você mora 2 anos na Espanha, pagando imposto, vivendo a vida, tocando a vida normal como cidadão, você ganha um visto lá permanente. Ele falou para eu fazer isso, ele já falou, mano, vem morar aqui na Espanha, vem fazer isso aqui. Eu falei, não, calma, cara. A mãe dele fez isso, né, conseguiu assim, tá? Então, isso é interessante, assim, para quem está nessa jornada de trabalhando para fora e tudo mais, começar a ver um pouquinho os países. Eu sei que Costa Rica também tem algumas coisas, algumas facilitações ali em relações de impostos e tudo mais, mas eu não sei muito a fundo. Eu sei mais do Panamá e da Espanha. Espanha paga imposto pra caramba, tá? É mais para você tem o sonho de viver na Europa, num país legal e tudo mais. Então, é só uma curiosidade aqui para quem tem interesse. Pode falar, Falber, manda aí. Bom, eu vou emendar aqui outra pergunta, né? É mais curiosidade. Tipo assim, inclusive é uma pergunta que a galera sempre tem me feito nas entrevistas, né? O que é que você faz para se manter atualizado, né, velho? Como é que você cuida dos seus skills, né? Como é que você afia seu machado aí? Como é que você tem feito aí ultimamente? E está se preparando para um próximo passo aí? E qual seria esse? Massa, cara. Meu, acho que assim, o que eu sempre curti muito aprender, mas eu falo por